eu trouxe para vocês um pouco da definição do que é saúde. Então, antigamente a gente achava que saúde, estar saudável, significava não ter doença. Hoje a gente sabe que a saúde, ela não ter doença física, né? Hoje a gente sabe, o conceito é um pouco diferente, dizendo que saúde, ela engloba saúde física, mental e social. Ou seja, na pandemia que a gente está vivendo, a física muitas vezes ainda não está acometida, mas a mental e a social está na grande maior parte das pessoas, certo? O que está acontecendo aqui? Então, as pessoas confinadas em casa aumentam aquela sensação, né? Aquela sensação de angústia. Tem muita gente vivendo insônia. O distanciamento social, então, eu estava vendo, tem várias citações de que existem muitas mulheres idosas sozinhas em casa. Enfim, o que isso pode trazer para a vida dessa pessoa. Então, que a gente consiga, de alguma forma, mesmo que de longe, ajudar essas pessoas, né? E agora, sem ser feminista, né? Mas estou trazendo dados para vocês que são reais, dados de estatística que a gente tem, que apesar do homem estar mostrando que complica mais quando ele adquire a doença, a mulher está sofrendo muito mais do que o homem pelo outro lado, porque a mulher está estressada, esgotada. Eu coloquei jornada dupla aqui, mas acho que a gente tem jornada quádrupla quase, né? Cuidar da casa, da comida, dos filhos e trabalhar, né? Então, que o esgotamento, o comprometimento da saúde da mulher mental está muito maior, né? E que as relações afetivas, elas estão também sofrendo. Tem muita gente muito irritada. Uma das coisas que aumentou muito em números, eu não sei se ela está aí, porque eu não estou vendo se entrou ou não, mas a doutora Juliana Tokunduva, que é uma promotora extremamente engajada na proteção da mulher, né? Ela trabalha com projetos super legais em relação à violência doméstica, ao feminicídio. Depois, se a Ju tiver aí no finalzinho, se ela quiser comentar alguma coisa, ela será muito bem-vinda. Mas, enfim, que tudo isso tem aparecido e que o número tem crescido muito, infelizmente. Além disso, né, quando é que isso vai acabar? É uma resposta difícil, né? Não sei. A resposta é não sei. Como para muita coisa do Covid, a resposta é não sei. Então, as pessoas estão inseguras mesmo, né? De quanto tempo eu vou dar conta de viver dessa forma, né? E como é que vai ser depois? Muita gente muito irritada. Aqui tem vários memes, inclusive, né? Mulherada ansiosa, comendo um monte, ganhando peso. Quer dizer, tá todo mundo realmente sofrendo de várias formas aí. E aqui sim eu vou entrar no que eu queria falar para vocês. Eu vou começar dando algumas dicas que são gerais, então eu não estou falando só de mulher necessariamente, eu estou falando para homens, mulheres e crianças, tá bom? Tem um filósofo que é o Leandro Carnal, que eu não sei, talvez muitas de vocês já tenham escutado ele falar, que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que ele fala assim que toda situação que a gente tem na rotina, enfim, coisas que a gente viveu de muitos anos e que a gente vive repetidamente, a gente cria conexões cerebrais e que trazem para a gente, quando a gente revive, uma situação de conforto. E a rotina entra nisso, né? Então, que a gente tente manter, claro que não dá para ser a mesma rotina de antes, até porque a gente não está se deslocando tanto mais para o trabalho, enfim, mas que a gente tente manter alguns hábitos da rotina da gente, acordar cedo, fazer atividade física, enfim, estudar em algum momento, ter horário de almoço, horário de jantar, e tentar manter parte dessa rotina, que é para esse conforto a gente consiga sentir. Além disso, e aí eu vou esmiuçar um pouquinho dessas outras coisas, né? Qualidade de sono, atividade física, alimentação e exposição solar, e a falar um pouquinho da famosa vitamina D. Bom, vamos lá. Por que é importante, e eu bato na tecla de várias pessoas, muitos que são meus pacientes que estão aqui já devem ter me escutado falar, talvez não uma vez, mas muitas vezes, você precisa dormir bem, qualidade de sono é importante. Por que isso? Aqui eu vou explicar um pouquinho mais
aprofundar um pouquinho nisso, porque enquanto a gente dorme, o corpo descansa, mas a cabeça continua trabalhando, né? O cérebro, ele continua trabalhando, ele consolida aquelas experiências que a gente teve durante o dia, ele organiza a nossa memória de longo prazo, a gente melhora o sistema imunológico e a gente produz, então tem vários hormônios que são cíclicos e que são produzidos em especial durante o sono. Aqui, por exemplo, o hormônio do crescimento. E isso eu chamo a atenção para as crianças. Muitas de vocês aí têm filho em idade, né, de crescimento aí. A gente tem que fazer com que essas crianças, não só as crianças, mas que essas crianças tenham uma qualidade de sono desde pequenininhos, para que eles consigam ter um crescimento adequado. Então, testosterona também passa por essa influência, hormônio tiroidiano, hormônios da saciedade, o famoso cortisol, a melatonina, enfim, muitos hormônios aí que podem ser comprometidos se a gente não tiver qualidade de sono adequada. E o que acontece com alguém que não dorme bem? Essa pessoa, ela tem dificuldade de sair da cama, ela tá cansada o dia inteiro, ela não lembra das coisas, né? Nossa, eu tô esquecendo absolutamente tudo, ela não consegue se concentrar nas atividades que ela não tem libido nenhuma, né? Lembra que até a testosterona lá atrás, ela pode estar mais baixa em pacientes pessoas que não dormem direito. Ela fica irritada, ansiosa e comendo pelos cantos, tá? Saindo um pouco, e aqui eu achei interessante que eu vi alguns trabalhos e queria dizer para vocês que, assim, fazer exercício não significa ir para a academia ou fazer com um aplicativo ou depender de alguém para fazer exercício, tá? Tem vários trabalhos mostrando que, primeiro, a atividade física ela é importante e uma atividade física moderada, ela pode melhorar a tua resposta imunológica e, consequentemente, diminuir tanto a chance de você ter alguma doença viral, quanto de fazer, mesmo que adquirindo a doença, que você responda melhor e que evolua melhor, que consiga se livrar dessa doença mais fácil. E que, em contrapartida, a atividade física exaustiva, o exercício muito intenso, ele pode funcionar de outra forma e funcionar no sentido oposto. O exercício muito intenso, ele estimula a produção de citocinas que são anti-inflamatórias para tentar resolver a lesão tecidual que você causa pelo esforço da tua musculatura, enfim. E com isso você acaba desviando um pouco e prejudicando a tua resposta imunológica celular geral. Então, não precisa muito exercício, né? Qual que é o ideal? A intensidade do exercício que ela seja moderada e, claro, que ela seja adequada à idade da paciente, à idade da pessoa, às condições individuais, condições clínicas, então, hipertenso, diabético, coronariopata. Tem muita gente que, bom, você me disse que eu tenho que fazer exercício, então eu vou começar a fazer exercício do jeito que eu sei fazer exercício. E, às vezes, isso tiro sai pela culatra, né? A gente precisa, cada um, fazer aquilo realmente que está apto a fazer. E que é importante ter uma frequência, uma regularidade no exercício. E olha só, basta 150 minutos por semana de atividade física, que seria uma caminhada de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, né? Isso seria aqui para você estimular teu sistema imunológico. E outra coisa, assim, a gente está falando aqui sobre doenças virais, mas tem vários trabalhos mostrando que você reduz risco de câncer e de outras doenças quando você faz atividade física, tá? Então, isso é uma das coisas que eu acho que dormir bem e fazer exercícios são super importantes, além da nossa rotininha. Eu vou entrar agora aqui, eu só coloquei o nome do trabalho, porque é um trabalho que eu peguei para resumir um pouco das perguntas todas que a gente tem feito e que muita gente tem me feito, né? Esse aqui é um trabalho que foi publicado agora em abril, numa numa revista clínica. E que eles fazem? O que é, não sei se vocês sabem, o que é um artigo de revisão. Uma revisão é quando você pega vários trabalhos sobre um assunto e tenta concluir alguma coisa, tá? E aqui eles fizeram
avaliaram vários suplementos, vitaminas, que eu vou mostrar para vocês, para ver exatamente o que vale a pena você suplementar ou o que faz diferença numa infecção viral, e eles estenderam isso para Covid, tá? Mas não tem trabalhos especificamente falando muito sobre Covid, tá? O que eles viram? Todos esses elementos aqui, então, vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, magnésio. O que é um nutracêutico? São todos os elementos que você consegue na alimentação, só que você coloca na cápsula. Aí eu incluo os multivitamínicos, coenzima Q10, tem um monte de coisa que eles citam lá que são interessantes. E os probióticos. E, resumidamente, a gente não tem evidência absolutamente nenhuma de que suplementar essas coisas muda tanto a tua chance de pegar doença quanto a tua evolução melhor. O que tem é o seguinte, em todas elas eu vou chamar a atenção, e tem uns errinhos aqui, para duas coisas que são as que mais me convencem e que eu acho que já falei para algumas pessoas e vou falar de novo. Então, o que acontece? A vitamina D em especial, então todos aqueles lá têm alguma função dentro do nosso sistema imunológico, tá? Mas a vitamina D em especial, ela participa da modulação imunológica também, tá? E quando ela tá deficiente, ela pode te predispor a doenças virais, tá? E tem trabalhos falando que ela participa dessa modulação em doenças virais tipo influenza A, vírus, o parainfluenza, enfim, algumas outras doenças virais. E que ela deve ser suplementada, né? Em pessoas especialmente que tenham deficiência crônica, vamos dizer, né? E o que na verdade que a gente tem que saber é assim, eu tenho que manter a minha vitamina D boa. Eu não preciso ter excesso de dose. Eu preciso manter a minha vitamina D adequada. Então, o que acontece? A vitamina D, a gente consegue pela alimentação, mas a grande maior parte dela a gente sintetiza no corpo. Então, não adianta só eu comer direitinho. Tem pessoas que vão ter a vitamina D sempre ou abaixo do limite ou limítrofe. Essas pessoas, sim, elas são as que mais se beneficiam do suplemento, tá? E outra coisa, e que aqui eu vou dar uma opinião minha até. A gente está em casa e não está se expondo ao sol, né? É uma pergunta que eu tenho recebido bastante. Então, a minha vitamina D não está boa. Não necessariamente, tá? Mas ela pode realmente estar um pouquinho mais baixa. Então, eu tenho que suplementar? Não. Mas se você tem uma tendência a ter a vitamina D mais baixa, talvez te ajude, certo? Ok, eu preciso estar na rua para tomar sol? Não. O que a gente precisa fazer? Tem uma janela, tem um solzinho batendo ali, eu não preciso expor, eu não sei se tem dermatologista aqui me assistindo, mas eu não preciso expor o rosto, pescoço sem protetor solar ao sol. Mas se eu conseguir colocar minhas pernas de 15 a 30 minutos no sol, no horário ruim mesmo, que é a hora que a gente vai realmente absorver essa vitamina D adequada, basta. Então, a gente consegue contornar isso também, tá? Tem vários, enfim, suplementos, doses, e aí tem que ser cada médico e cada paciente tem uma dose que é aquela adequada. Eu acho que essa é uma orientação importante do seu médico te dar. E outra coisa que são os probióticos. Quem já esteve grávida comigo sabe que a gente de uns tempos para cá tem suplementado probiótico. Tem vários trabalhos mostrando que o trato gastrointestinal ele funciona como um órgão importante do sistema imunológico. E aí o que a gente tem? Todo esse trato colonizado por micro-organismos que são os famosos probióticos. Se eu tenho uma qualidade de vida legal, tenho alimentação saudável, durmo bem, como bem, eu tenho, teoricamente, uma flora adequada. Mas isso não necessariamente acontece. Então, suplementar, talvez, ou tentar fazer uma reposição dessa flora pode ajudar no sistema imunológico em geral e talvez em a gente combater melhor essas doenças virais, tá bom? Mas aqui, ó, o que eu falei para vocês e que eu acho que é importante, eu sei que tem nutricionista me assistindo, que a melhor coisa é ter um pratinho desse aqui bem colorido para a gente comer, né? Com tudo que a gente precisa, a gente consegue, ou a grande maior parte das coisas na alimentação, tá bom? Então,
que um sistema imunológico saudável, isso é uma conclusão que eu tirei daquele artigo lá. Saudável é a principal arma para combater infecções virais, tá bom? Agora sim, eu vou entrar um pouquinho na minha parte para falar para vocês como é que ficam as consultas médicas nessa fase de pandemia. Bom, a gente tem que ficar em casa, a maior parte do tempo ou sempre que a gente precisar. Mas a gente não pode desligar da saúde da gente, certo? Então, assim, as urgências continuam acontecendo, os tratamentos eles têm que continuar. Então, eu não estou dizendo que a vida é normal, de forma alguma. Quem vai para o consultório? Quem precisa ser examinado nesse momento. Então, as urgências, e a gente tem tido muito infecção urinária, candidíase, exatamente por conta de toda essa alteração imunológica e pelo comprometimento da saúde mental das pessoas, principalmente, né? Candidíase, infecções vaginais, isso tudo realmente precisa muitas vezes ser examinado, então tem que ir ao consultório. Mas hoje a gente tem à mão um recurso que até um tempo atrás não era permitido, que é o atendimento online, né? Que é fazer a consulta virtual. E que tem funcionado muito bem. Então, para aquilo que eu não necessariamente tenho que examinar, eu posso conversar e eu posso saber um pouco mais do que está acontecendo para poder tratar adequadamente. Que às vezes a mensagem do WhatsApp ela não é suficiente para isso, né? É uma mensagem curta que eu, enfim, não consigo e às vezes tratar com uma mensagem curta pode prejudicar assim o paciente. E anticoncepção, isso é uma coisa que tem sido super debatida em todas as sociedades aí ginecológicas, tanto a brasileira quanto a paulista. É muito mais importante eu ter um método anticoncepcional do que eu ter uma gravidez não planejada no momento de pandemia. Então, anticoncepção entrou como um procedimento essencial. Então, que a gente tem que tentar fazer da forma correta e não abandonar esse tratamento também, tá bom? Eu tenho visto muita gente hipertenso, diabético, todo mundo parou de tomar remédio agora, né? Porque é o remédio da hipertensão que pode causar o problema do Covid, ou enfim, tem muitas coisas aí acontecendo que estão me assustando. Tem muita gente infartando em casa sem ir para o hospital, com medo de ir para o hospital. Não abandonem, por favor, o tratamento de vocês. E como é que fica a rotina? Meus exames de rotina. Eu vou começar pelo último tema ali. Papa Nicolau. Ele pode ficar para depois. A gente não precisa colher porque o Papa Nicolau venceu faz um mês. A gente pode esperar o Papa Nicolau um pouco mais, né? No mundo tem lugares, países que colhem Papa Nicolau a cada 3 anos. E tá tudo bem, né? Aqui a gente não faz assim, até porque a gente pode perder alguns casos aí no meio do caminho. Mas não precisa colher esse mês, dá para esperar uns 2, 3 meses numa boa. A não ser aquelas pessoas que tenham alguma doença do colo do útero e que tenham necessidade de fazer esse segmento um pouco mais de perto, tá? Eu estou falando do exame de rotina. Exames de imagem. Eu tenho um nódulo de mama que eu estou acompanhando e eu preciso fazer esse exame, não pode demorar, não sei quanto tempo a gente vai voltar a normalizar, então eu vou fazer esse exame, né? Mas a gente sempre vai ter que discutir com o médico qual é a necessidade de fazer agora ou se a gente pode esperar um pouquinho. Tem vários exames, inclusive o Einstein é um desses lugares que está encaminhando profissionais médicos para fazerem, por exemplo, ultrassom obstétrico em casa. Exame de sangue já eram colhidos, né? Fleury tem feito coleta, o exame de urina, cultura de secreção vaginal que não era feita em casa, hoje está sendo feito. Então, peça orientação para o seu médico e você tem como sim continuar fazendo o que você precisa fazer e com segurança, tá? Eu acho que de exames é isso. Reposição hormonal e anticoncepção. Eu vou falar junto, porque o que acontece? A gente escuta muito falar, reposição hormonal pode dar trombose, né? Anticoncepcional hormonal, principalmente o via oral, também aumenta o risco de trombose. Bom, mas me disseram que o Covid, ele aumenta o risco de trombose. Então, eu vou parar tudo. Não é isso, não é para parar tratamento, tá? Não existe nenhum trabalho. Pode ser que daqui a alguns meses a gente mude um pouco esses conceitos, tá, gente? Mas hoje, a orientação é mantenha a sua reposição hormonal.
até porque se você não repõe teu hormônio e não dorme bem, você pode ser comprometido. Mantenha seu anticoncepcional e que não existe nenhum trabalho mostrando aumento de risco quando você associa com Covid. É claro que eu tenho uma pessoa internada com insuficiência respiratória, o anticoncepcional é a última coisa que vai fazer diferença na vida dela naquele momento, certo? Mas quem está em casa, que não está doente, enfim, que está mesmo, às vezes até doente, mas que não tem um comprometimento muito sério da saúde, que precise de outras medicações e que não esteja acamado e tal, enfim, não tem em momento algum indicação de suspender esses tratamentos. Cirurgias e vacinas. Vacina da gripe, por favor, todas tomem a vacina da gripe. Junto com a Covid, a gente está entrando na fase da influenza, do H1N1. Então, é importante que todo mundo esteja protegido, até para não ter confusão de doença, né? Eu tô com um quadro respiratório, será que eu tô com influenza ou eu tô com Covid? Isso, às vezes, evita até o fato de você ter que ir procurar um pronto-socorro. Então, por favor, vacina da gripe, essa tem que ser feita. Gestante tem algumas vacinas que a gente tem que fazer na gravidez, então essas vacinas podem ser feitas. As outras, se passarem 1 mês, 2 meses, você não vai ter um comprometimento do seu tratamento, então às vezes elas podem esperar. Cirurgias. Agora eu vou falar um pouco e vou mostrar para vocês 2 coisas que vem me fazendo pensar esses dias, né? O que acontece? Cirurgia eletiva, eu vou fazer uma cirurgia estética, eu vou fazer uma cirurgia que não tem a menor urgência agora? É óbvio que não. Eu vou ficar em casa se eu puder ficar em casa, certo? Mas eu preciso de uma cirurgia. Eu tenho uma anemia porque eu sangro um monte, eu sangro horrores, eu tenho mioma, eu tenho uma endometriose que está complicando, eu precisei ficar internada por conta disso. Eu tive uma gravidez tubária, enfim, mesmo colocação de DIU, que muitas vezes a gente precisa fazer com sedação. O que está acontecendo hoje? Então, a gente vai fazer os procedimentos primeiro que a gente precisar fazer agora. O que a gente não precisar fazer agora vai ser adiado. Essa é a minha opinião, tá? E essa é a orientação que a gente tem de várias sociedades também. O que acontece é que muitos hospitais, eles já estão organizados. Então, agora eu estou falando de serviços, principalmente serviços particulares, tá? E eles estão voltando a fazer as cirurgias eletivas, tá bom? Porque eles dizem que eles já têm fluxos direcionados e que o risco desse paciente se contaminar, o risco da equipe se contaminar é praticamente zero, tá bom? Isso é uma coisa que eu ainda não consegui achar totalmente adequada. Eu mantenho as nossas orientações antigas. Eu acho que a gente está no pico da epidemia, né, da pandemia. Então, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse momento, tá bom? A gente pode sim fazer aquilo que a gente precisa e com segurança. Isso é feito com segurança em vários serviços, com tranquilidade, mesmo no SUS, tá? Eles já estão se adaptando para fazer. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia grande que eu não preciso fazer agora, por exemplo, uma cirurgia estética. Eu não estou falando de estética só cirurgia plástica, tá, gente? Eu estou falando plástica de lábio vaginal, eu estou falando de várias coisas da minha área também, tá? E se eu tiver uma complicação? Né? É isso que eu tenho que pensar. Todo procedimento, ele tem o seu risco. Então, a gente tem que sempre usar o bom senso e fazer realmente da forma com que a consciência fique tranquila e todo mundo saia só com o benefício da situação e não corra riscos que são desnecessários nesse momento. Bom, agora aqui, eu tô tentando engravidar e agora eu tenho que parar? Não, eu não preciso parar, tá? Não existe nenhum trabalho na literatura que fale que, apesar, eu vou falar um pouco de gestante para frente, mas que apesar de a gestante ter um comprometimento, né, reconhecido do sistema imunológico, isso principalmente no 3º trimestre, não existe nenhum risco agregado à gestante especificamente pela infecção pelo Covid, tá? Então, o que a gente tem de trabalho agora não mostra uma complicação. É claro, assim, uma gestante obesa, diabética, hipertensa, o que vai contar não é a gestação em si,
mas é a doença outra que ela tem, como para um paciente de 30 anos que é hipertenso, diabético, obeso, ou um paciente de 65 anos, só que 60 anos, que a idade já conta como fator de risco. Então, não é a gestação em si. O que tem é gestante no terceiro trimestre, tem alguns trabalhos que estão mostrando um maior risco, um maior índice de trabalho de parto prematuro. Isso sim acontece. E se essa gestante tiver um comprometimento pulmonar importante, um comprometimento de saúde importante, então que a doença for uma doença grave, ela pode ter seu parto antecipado, porque a falta de oxigenação da pessoa pode ser transmitida para o bebê, e aí sim esse bebê sofrer consequências. Então, muitas vezes, o parto está sendo realizado. Mas nessas situações, eu não sei se vocês viram, teve inclusive um parto que foi feito dentro da UTI do HC por conta disso. Mas são situações de exceção, né? Situações muito graves, tá bom? Outra coisa interessante, relação sexual transmite o Covid? Não. Mas eu vou trazer um detalhe aqui para vocês, que a gente tem trabalho já mostrando algumas coisas um pouco diferentes. Então, o Covid ele é transmitido principalmente pela via respiratória. Nem secreção vaginal, nem fluido vaginal e nem esperma, teoricamente, tem Covid, certo? Só que tem alguns trabalhos mostrando que o Covid pode ser eliminado pelas fezes. Então, eu vou chamar uma atenção e vou pedir um cuidado especial para sexo oral e anal, tá bom? Porque a contaminação ela pode acontecer por conta disso. E reprodução assistida. Então, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, isso é seguido no mundo todo. O que está acontecendo para quem está fazendo tratamento para engravidar? Quem está no meio do ciclo vai continuar esse ciclo de tratamento e vai terminar o seu tratamento. Quem tem indicação ou contraindicação de esperar, por exemplo, eu tenho 40 anos e eu não posso ficar esperando muito tempo para poder engravidar, porque eu posso perder tempo e não engravidar depois. Então, esses casos, eles vão ser feitos agora. Os casos que não têm indicação, que podem esperar, vão esperar. Então, é assim que a gente está seguindo, enfim, que a sociedade está orientando e que a maior parte das clínicas de reprodução tá fazendo também, tá bom? Pré-natal, parto, puerpério. Eu falei um pouquinho da gestação, então, pré-natal ele tem que ser feito, as consultas elas têm que acontecer. A consulta online no pré-natal ela é muito complicada, porque eu preciso ver inchaço, eu preciso medir pressão, eu preciso escutar o neném. Isso não é possível ser feito na telemedicina, né? Então, o pré-natal ele tem que continuar acontecendo, não fujam das consultas. Parto, foi o que eu falei para vocês, não tem indicação de cesárea quando a paciente está infectada pelo Covid, não muda em absolutamente nada o risco de transmissão para o bebê e nenhum risco para a paciente, então pode ser a via de parto, ela vai ser aquela que é definida pelo médico, pela paciente, pelas condições do trabalho de parto. E o puerpério é a mesma coisa. Então, não existe um aumento de risco no pós-parto. E eu não sei se eu entro nesse assunto, mas assim, o fato do Covid aumentar fator de coagulação, a gestação aumentar fator de coagulação, se você tiver uma gestante acamada, a gente vai entrar com anticoagulante. São coisas muito específicas que eu acho que se alguém tiver dúvida depois me pergunta, eu não vou aprofundar, tá bom? A amamentação, não foi visto absolutamente nada de Covid no leite materno, então a amamentação ela deve ser estimulada, tá? Claro que assim, a paciente contaminada pelo Covid em especial, a máscara é importante nesse momento, lavar as mãos, usar álcool gel, mas a amamentação é super importante. Visitas hospitalares e domiciliares, para mim, estão proibidas, tá? Então, eu acho assim, eu entendo que está sendo uma situação muito difícil, as pessoas que estão grávidas e que os bebês estão nascendo, elas estão sozinhas, né? Elas têm um acompanhante, que normalmente é o pai, o marido que está junto. O que a gente tem que pensar é que quem vai para o hospital para ver um recém-nascido, não é só Covid, ele pode levar qualquer tipo de doença, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, por exemplo, eu tenho 2 filhos em casa, eu estou no meu 3º filho.
essas crianças, elas vão conviver com esse bebê assim que ele sair de casa. Então, se for importante e quiserem, tem alguns hospitais, algumas maternidades, na verdade uma, tá? Que começou essa semana a liberar a visita restrita, gradativa. Então, você tem 1 hora de visita, 2 pessoas no máximo por dia para ver aquele paciente, que é o Einstein, tá? Então, como eu disse para vocês de cirurgia, como eles estão extremamente seguros já no fluxo de pacientes, eles estão começando a liberar algumas coisas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado só e, mais uma vez, usar o bom senso em relação a isso, tá? O recado aqui a gente não precisa de pânico, isso vai passar. Não abandonem os tratamentos de vocês. Tenham um contato próximo com o médico de vocês, peçam orientação e não fiquem fazendo bobagem em casa por medo de se expor ao risco, tá? Quanto mais o tempo passa, mais os locais todos estão preparados e já tem realmente um cuidado especial e o risco de transmissão quando você está num local preparado é muito pequeno, tá bom?